Você conhece o teólogo que tentou matar Hitler? Eu não concordo com tudo que ele fez, mas tem uma parte da história dele que me ensinou uma lição importante. Olá, bom dia, que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero te contar a história do teólogo Dietrich Bonhoeffer, um teólogo cristão que resistiu à pressão do regime nazista e foi executado por sua fé. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever na live especial que eu vou fazer com a Dani. Vai ser agora quinta-feira, 20 de abril, 8h30. A gente decidiu fazer um momento ao vivo para conversar com vocês, abrir o nosso coração e explicar o que a gente está fazendo aqui nas Filipinas e o que a nossa história de propósito tem a ver com o seu propósito e com o que Deus tem para a sua vida. Então marca na sua agenda, quinta-feira agora, dia 20, às 8h30 da noite. Eu e a Dani temos um encontro marcado com você ao vivo. Vai ser 8h30 da noite aí, aqui vai estar de manhã, vai estar de dia, mas nós vamos entrar mesmo assim porque a gente quer ser um instrumento de Deus na sua vida. Então clica aqui no link da bio para você entrar na nossa comunidade e receber ali o link da nossa live. É gratuita, de boa, tranquilo. É um momento onde eu e a Dani queremos bater um papo com você e revelar algumas coisas muito lindas que a gente tem sonhado aqui para a nossa comunidade. Combinado? Beleza? Quinta-feira, 8h30, tem um encontro marcado com você. Vamos falar do nazismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer foi um dos poucos líderes cristãos que se opuseram ao regime nazista e à perseguição dos judeus. Sim, muitos líderes, pastores e até, enfim, líderes religiosos aceitaram o que Hitler estava propondo, mas Dietrich não, ele se recusou a ficar em silêncio diante desse mal e ele ajudou a organizar uma resistência contra o regime de Hitler. Em 1943, ele foi preso e enviado para um campo de concentração, onde ele continuou a pregar para os prisioneiros e a resistir à pressão de abandonar a sua fé e a sua crença em Deus. Gente, apesar de ser oferecida a oportunidade dele se livrar da prisão, desde que ele negasse a sua fé e apoiasse o regime nazista, ele escolheu permanecer fiel a Deus e aos princípios que ele acreditava. Resultado? Ele foi executado em 1945, poucos dias antes da libertação dos campos de concentração. A história de Bonhoeffer é um exemplo inspirador de coragem e de perseverança, porque ele foi pressionado a mudar, a sair das suas convicções, das convicções da palavra de Deus, mas ele não fez isso. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram situações difíceis, foram desafiados a resistir à pressão de abandonar os seus princípios para agradar outras pessoas ou para se livrar da morte. Daniel é um desses personagens que resistiu à pressão de adorar outros deuses e orar para o rei em vez de orar para Deus. Mesmo quando ele foi jogado na cova dos leões, ele manteve sua fé inabalável e confiou em Deus para protegê-lo. Um outro exemplo, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também resistiram à pressão de adorar a estátua do rei, mesmo diante da ameaça de serem jogados na fornalha ardente. Eles escolheram seguir a Deus, mesmo que isso significasse arriscar suas próprias vidas. Um outro exemplo é Esther, resistiu à pressão de se manter em silêncio diante da ameaça do genocídio dos judeus e arriscou sua vida para salvá-los. Outro exemplo, Neemias, que resistiu à pressão de abandonar a reconstrução dos muros de Jerusalém, mesmo sofrendo oposição direta dos seus inimigos e dos inimigos do povo de Deus. O último exemplo é o de José, que resistiu à pressão de ceder às tentações da esposa de Potifar e escolheu manter sua integridade mesmo diante da ameaça da prisão. Sabe, esses exemplos eles nos ensinam que nós devemos resistir às pressões que a gente sofre diariamente. Como Ana, como Pedro, como João e como vários outros exemplos da Bíblia, eu e você somos chamados a diariamente resistir aos desafios que a gente tem e às pressões que nós temos em ceder para outras pessoas aquilo que a gente sabe que só pertence a Deus. Esses exemplos bíblicos nos mostram que não importa quão grande seja a pressão que você enfrenta, você pode escolher resistir e permanecer fiel aos seus princípios e aos seus valores. Às vezes isso parece impossível, mas a gente pode encontrar força e coragem em Deus, que Ele nos ajuda diante das tentações a lutar contra as influências negativas que tentam prejudicar a nossa vida. Eu sei que é fácil reclamar e desanimar quando a gente enfrenta dificuldades e pressões, mas é importante você se lembrar que há pessoas que já passaram por coisas muito piores, já arriscaram sua própria vida, mas não abriram mão dos seus princípios. E olhando para a história deles, você pode encontrar inspiração para você permanecer firme diante das pressões que você sofre na faculdade, no trabalho, na escola ou na família. Por fim, você tem que se lembrar que a resistência à pressão não é uma questão de força de vontade ou de determinação pessoal, não. É um ato de confiança em Deus. É Deus que te dá força e coragem para resistir às tentações e permanecer fiel ao seu propósito, ao seu princípio, ao seu valor. Então, pare de reclamar e no dia de hoje receba a força de Deus para resistir à pressão que as pessoas fazem e honrar a Deus e a si mesmo. Eu quero fazer uma oração por você que já sofreu ou sofre alguma pressão no trabalho, na faculdade, em casa, para abrir mão do seu princípio. Eu quero orar para que você permaneça firme como esses homens e mulheres da Bíblia, para que Deus te fortaleça, para que você não abra mão por nada dos princípios e valores de Deus na sua vida.
Posso orar por você? Querido Deus, estamos aqui nesse momento pedindo que o Senhor nos dê força para resistir às pressões. Assim como os homens e mulheres da Bíblia, nós passamos diariamente por pressões e queremos força do alto para resistir a essas pressões e para conseguir permanecer firmes. Ajuda-nos, Pai, a permanecer fiéis aos seus caminhos e ajuda-nos a permanecer fiéis ao que é reto, ao que é santo e ao que é justo. Dê força para essa pessoa que está comigo agora, que nada possa tirá-la do seu propósito e dos sonhos que o Senhor tem para ela. Eu a entrego em Tuas mãos nesse dia e nesse momento, pedindo que o Senhor a abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, não se esquece, clica aqui no link aqui na descrição ou na bio, entra para receber o link da live especial que eu e a Dani vamos fazer para te ensinar sobre propósito, o que isso tem a ver com a nossa vinda para as Filipinas. Quinta-feira, 8h30 da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Tamo junto, que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.